dia, tudo bem com vocês? Ótimo. Vamos lá, né? Pois é. Nosso tema, fim da Guerra Fria. Esse período que vai de 1968 até 1989, mais especificamente 1991. Período e tema muito estudado também pela geografia. Beleza? Então tá bom. Alguns dos conceitos aqui você precisa dominar, né? Então, globalização, neoliberalismo, nova ordem mundial, isso, terceira revolução industrial, perestroika, glasnost, é isso daí. Bom, globalização. Então, quando falamos em globalização ou mundialização, termo que também nome que também é dado, né? Já se fala também internacionalização. Mas o nome que pegou para nós aqui, globalização, tá bom? Essa expansão em escala internacional, em escala mundial, da informação. Então, globalização não é só questão econômica, tá? Da informação, das transações econômicas e também essa internacionalização de determinados valores políticos, éticos e tudo mais. Normalmente aqui estamos falando desse período que vai acontecer a partir da crise do bloco soviético, ou do bloco socialista, dentro daquele esquema de Guerra Fria, né? Bloco capitalista, bloco comunista e tal. Marcado pela queda do Muro de Berlim em 1989, tá bom? Para alguns, a globalização gerou, né, riqueza e desenvolvimento às nações que estavam envolvidas. Então, quem ouvia com otimismo, ia dizer que ela estaria levando desenvolvimento, progresso e riqueza. Para outros, justamente o contrário. Ela estava levando justamente, gerando mais marginalizados, gerando muito desemprego, subemprego, e mundializando ou internacionalizando valores muito mais, ou sobretudo, ocidentais, do que uma partilha de diferentes valores culturais, morais, políticos, etc. Era o Ocidente, tá? Palavras que estão aí ligadas. É isso aí. Franquias. E é quando você vende direito de usar a marca de determinado produto. Terceirização. Quando uma empresa delega a outro, dentro da empresa dela, delega a outro algumas funções. Então, normalmente essa terceirização, ela se dá, né, na área da segurança, na área da limpeza. Pensa assim, então eu sou lá da fábrica X, estou produzindo um carro qualquer aí. Por que eu vou me preocupar com a segurança daquela fábrica ou de quem está nela? Eu vou lá e contrato alguém, uma empresa encarregada de manter a segurança ali. Para quem está contratando é ótimo, resolveu o problema. Traz outros, né? Isso acontece muito em shopping, né? Vamos pensar em shopping, não pode ser qualquer loja. Contratam segurança para tomar conta ali, aí acontece um absurdo, uma agressão, até morte em alguns casos, né? E aquela empresa, não temos nada a ver, nós contratamos uma tal empresa para fazer isso. Então, abrir mão disso. Ou determinada peça, né? Uma peça que eu compro lá e tal. Se os negócios não estão tão bem assim, eu posso diminuir a compra daquela peça.
Quem vai sofrer é quem me fornecia a peça. Mas eu me desgasto menos, tenho menos prejuízo, porque eu simplesmente não compro isso. Então terceiriza. Fora da segurança, muito visto isso também na área da limpeza, tá? Quem é que faz a limpeza daquele lugar? Alimentação, né? Fornecer alimentação. Então, essa terceirização. Também a formação de blocos econômicos, NAFTA, ou como é que chama lá? Mercosul, tudo mais. Tentaram a ALCA, né? Mas não deu certo, ainda bem. Essas empresas, inclusive com a crise que tivemos em 1970, na década de 70, a famosa crise do petróleo, os árabes perceberam que tinham na mão, né? E aí aumentaram barbaramente o preço do barril de petróleo, desregulamentou, olha, causou um estrago bom, né, no mundo capitalista. Uma forma de sair dessas crises era você levar sua fábrica para outros lugares, em países onde a mão de obra é mais barata, os impostos são menores, às vezes fica até isento deles. Então, tudo dentro aí dessa visão. Então, você pode ter um aspecto mais positivo, um aspecto mais negativo, mas normalmente vão dizer que privatizaram os lucros e socializaram a miséria. Bom, outra palavrinha importante aqui é o neoliberalismo, que combina com essa outra, né, globalização. Pensa assim, a globalização que falamos é essa, mas historiadores vão dizer que em diferentes momentos tivemos uma globalização, sobretudo da economia. E um marco que eles vão identificar é justamente naquela transição do século XV para o século XVI, não tivemos ali as grandes navegações. Então, a partir daquele momento, tivemos já uma globalização. Pensa aí, temos a Europa, que é a sujeita do processo, começando com Portugal, com Espanha, depois Inglaterra e tal. A África, com a mão de obra escrava, então compulsória e escrava. As Índias, né, chamada Índias, com a mercadoria, sobretudo EBT, ouro, marfim, etc., mas sobretudo as especiarias. E a América, ou as Américas, que no momento vão se transformar aí em colônias das metrópoles lá da Europa. Então já temos aqui um processo de globalização, tá? Se globalizou aí. Obviamente que o que puxa isso é a questão econômica, mas é claro que aí entra, naquela época, a questão religiosa, né, dos missionários, catequese, a questão cultural e tudo mais. Bom, naquele momento, qual vai ser a política econômica? Isso, mercantilismo. Na verdade, nem é uma política econômica, porque não tem toda uma teoria em torno disso, é uma prática econômica. Essa prática econômica tem algumas características que nós já vimos, né? Metalismo, protecionismo, colonialismo, mas já vimos isso, não vamos ver de novo. Vamos destacar aqui o que? Principal, o Estado intervinha na economia. Então, o Estado intervém na economia. E isso vai durar, né? Nesse período todo. Aí chegamos no período do Iluminismo, onde está todo um questionamento sobre o poder absoluto dos reis e tal, mas que também vai atingir a economia. Isso, os fisiocratas e os liberais. Os fisiocratas ficam com aquela ideia de deixa fazer, deixa passar, olha só a natureza, caminha por ela mesma. Também tem que ser assim a economia. Isso vai ser apropriado pelos liberais. E vai ser justamente o liberalismo que vai pegar, né? Que vai dominar esse período aí. E o liberalismo fala o contrário do que era o mercantilismo. Se lá era Estado manda, aqui é Estado fora. Então, no liberalismo, o Estado não deve intervir na economia. E isso também durou, foi a prática e a política econômica da burguesia, né?
até tivemos algumas crises aí bastante significativas, mas a mais importante agora é a de 29. Então, a crise de 29 provoca a Grande Depressão, crise capitalista internacional, que coloca em xeque o liberalismo. Então, o que acontece aí? Socorro Estado. Então, o Estado não era importante, não prestava, não devia se meter, agora eu quero. Socorro, estou mal. Entra, então, nos Estados Unidos, o New Deal, aquela prática do Delano Roosevelt, baseado nas teorias do inglês John Maynard Keynes, daí o keynesianismo. E o keynesianismo era uma prática econômica capitalista, mas não liberal. Então o Estado ajuda sim, e não só na economia, também na questão social. Bom, isso foi tão forte que o mundo todo praticamente adotou isso. Isso levou alguns, inclusive, numa política fascista, como na Itália, como na Alemanha, e outros não, né? Como nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal. Esse keynesianismo evoluiu até o que se chama de estado de bem-estar social, onde você não preocupava só com a questão econômica, mas também com a questão social. Aí você entra a questão das leis trabalhistas, da previdência e tal, a questão da saúde. E o Estado bancando tudo de qualidade. Até que a elite não precisou mais do Estado, ela se recuperou. Acontecia crise no mundo socialista, que tinha como foco justamente a questão social. Então, a partir daí, vem de novo o discurso. O Estado não aguenta, o Estado não faz direito. Aí você vai sucateando aquilo que é do Estado, pensa na saúde, pensa na educação. E o que surgiu a partir daí, então? Aí surge a política neoliberal, ou neoliberalismo. Então agora o Estado fora de novo. Para que toda essa evolução? Para percebermos que o Estado deve ou não deve intervir na economia, é uma discussão bem que datada, né? Então, quando a elite precisa do Estado, ele é bem-vindo, socorro Estado. Quando não precisa mais, o Estado não serve, ele é muito grande. Então, não dá para você saber se é uma questão só de economia ou se de fato é uma questão política também nessa discussão. Bom, então temos aí o neoliberalismo. O neoliberalismo acaba sendo, portanto, menos do que uma doutrina econômica, né? Ele é uma ideologia, a ideologia da globalização, inclusive. Nasceu aí na década de 80, quando, e nós vamos ver ainda, né? Sobe ao poder na Inglaterra a Margaret Thatcher. Isso que ele encontrava pela frente, ela já está privatizando. O Ronald Reagan, então Thatcher na Inglaterra, Reagan nos Estados Unidos, e depois Helmut Kohl na Alemanha. Então nos anos 80. Thatcher para ciente em 79. Então nesse comecinho aqui dos anos 80. Eles é que vão ser os que vão defender e colocar em prática essa ideologia neoliberal. O que ela tinha de... Quando fala nela, no que você tem que lembrar? Você tem que lembrar abertura de mercados. Abertura de mercados. Mercado livre. Comparando aí com o liberalismo, né? Uma diminuição, para alguns o fim, né, do incentivo à indústria mais nacional, uma redução do papel do Estado, talvez essa seja a principal característica. Então, de novo, o Estado fora, redução do papel do Estado vai significar, né, aquelas duas palavrinhas lá, Estado mínimo,
tá? E essa questão do Estado mínimo acaba sendo sempre na questão, sobretudo na questão social. É ali que o Estado deixa de investir. Saúde, educação, moradia, segurança, etc. Até porque o Estado, ao abrir mão disso, ou deixando isso de lado, ele vai também poder cobrar menos impostos. Que uma das críticas dos grandes empresários, industriais, etc., é que tinham que pagar muitos impostos. E olha, nós não estamos mais no neoliberalismo, porque hoje é uma coisa de louco aí, né? Falar que o Estado não intervém é complicado. Mas o que pegou aqui no Brasil muito do neoliberalismo foi essa ideia do Estado mínimo, né? Mas a outra palavrinha é a privatização. Então você pega Estado mínimo e privatização e vê. Há uma semana o Estado de hoje no Brasil estava lançando um projeto aí que possibilitava privatizar o SUS. O SUS, que inclusive sempre foi muito criticado, né? Por causa das suas dificuldades. Por conta dessa pandemia, ele mostrou o que ele pode fazer, né? Se tiver investimento. E como ele pode dar certo e ser tão importante, já estão querendo privatizar. Quem você acha que perde? Pois é. Então, até hoje aí, temos isso. Então, uma forma de fazer o Estado mínimo é justamente as privatizações, a desmontagem, na prática, do estado de bem-estar social. Então, a saúde, a educação, a moradia, a segurança, vai indo para o privado. Tá? É claro que cada país foi de um jeito, né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos não foi igual ao que aconteceu na Inglaterra, não foi igual ao que aconteceu na França e tal. A França, inclusive, foi mais para a social-democracia do que para o neoliberalismo, mas, em linhas gerais, tá? Privatização, Estado mínimo, abertura de mercados. E a desigualdade social, vista como inevitável. Sempre teremos, sempre tivemos, vai continuar assim. Ele fortalece um pouco aquela teoria do século XIX, né? Do darwinismo social. A lei do mais forte. Bom, inclusive, alguns falam assim, não, mas temos muitas leis, né? Temos muitos direitos. Você quer trabalhar ou quer ter direitos? Vai vendo. Na América Latina, o primeiro estado a introduzir essa política neoliberal foi justamente o Chile do ditador, Augusto Pinochet, tá? Então lá ele foi introduzido com autoritarismo, repressão, mas o que é que pegou ali então? O livre mercado. Não por coincidência, nesta semana o povo chileno conquistou lá o direito de rever, né, a sua Constituição. Na verdade, refazê-la, né, fazer outra Constituição, que era a que prevalecia até agora, a Constituição neoliberal. E agora estão ficando livres dela já na lei. Tá? Bom, na América Latina, sobretudo, prevalece essa questão do Estado mínimo, privatizando setores básicos como saúde, educação, previdência, subemprego, emprego informal, tudo isso daí. Também está ligado a isso, a esses dois temas, né? Globalização e neoliberalismo. Essa desregulamentação do trabalho, que alguns falam flexibilização do trabalho. Na verdade, são as modificações das leis trabalhistas que, na prática, significa diminuição dos direitos. Que é aquela frase que eu falei, né? Diminuir os direitos para que você tenha emprego. Será que tem que ser assim? Bom, aqui eles falaram que era assim, mas está anulando benefícios, causando uma certa instabilidade de novo social, levando até
a valorização de mão de obras temporárias. Olha só. E a terceiro conceito aqui é que é isso aí. Terceira Revolução Industrial, ou terceira parte da Revolução Industrial, já na segunda metade do século XIX, né, nós temos isso daí, que é uma renovação do processo de industrialização, com isso aí, química fina, genética, indústria farmacêutica, biotecnologia, manipulação genética, né? E etc. Microeletrônicos, aplicados sobretudo na informática. Tá? Estamos vivendo ainda aí, né? A aplicação sobretudo nas telecomunicações e na automação. Então, os computadores, que cada vez menores, né? Cada vez mais próximos de nós todos aqui, mas que na prática econômica geral acelerou inclusive a concentração de capital, né? Então nós temos esses três grandes elementos. Bom, senhor, mas e aí o negócio que o senhor falou lá do fim da Guerra Fria? Bom, nesse contexto aí, o que é que está acontecendo? Lá nos Estados Unidos, nós tivemos a era Reagan, tá bom? Então, veja bem, os Estados Unidos, nesse período, pensa aí dos anos 70 para frente, lembra que eu falei que vai mudar para o neoliberalismo? Tá, então, tem uma crise também aqui acontecendo no mundo capitalista, né? É que também está acontecendo no mundo socialista. Então, os Estados Unidos estão passando por uma crise militar, pensa na Guerra do Vietnã, que aconteceu, uma crise econômica, citamos aqui a crise do petróleo, e por uma crise política. O presidente norte-americano, Richard Nixon, ele vai renunciar ao mandato. Ele foi descoberto com espionagem dos adversários dele, suborno. Então, o caso Watergate, ele renuncia. Então, veja que escândalo que é esse. Tá? Na sequência do Nixon, ele vai governar de 69 a 74. Você tem o Gerald Ford e o Jimmy Carter. E o Carter vai de 77 a 81. O Jimmy Carter é democrata, né? Mas discute a questão dos direitos humanos e tal. Agrada uma parte, não agrada a outra. Até que chegamos aqui ao 1981 com Ronald Reagan. O Reagan, ele era um ator, mais ou menos bom, e foi eleito, né, presidente dos Estados Unidos. E ele fez recrudescer, né, voltar à tona a questão da Guerra Fria, que tinha tido uma distensão, que as pessoas eles tinham negociado alguma retirada de mísseis e tal. Agora não. Ele vem com um projeto chamado Guerra nas Estrelas. Então ele quer fabricar lá o avião invisível. Na verdade ele não é invisível, né? Não é o avião da Mulher Maravilha. Ele não é pego pelo radar. E o Guerra nas Estrelas. Então é como se ele fizesse um tipo de um escudo, né? A questão era bater os mísseis no ar, né? Antes dele chegar e tal. Isso não deu muito certo. Mas veja, o que é que significou isso? Um grande investimento, sobretudo econômico, na questão bélica, na questão militar. Você até consegue recuperar economias fazendo isso. Tá bom? O Ronald Reagan também vai financiar e ajudar os contra-revolucionários lá na Nicarágua, que tinha feito uma revolução, estava caminhando à esquerda, politicamente falando, e já falei que ele vai vir com essa questão aí
neoliberalismo, junto com Thatcher e depois com Helmut Kohl. Tal. É o Ronald Reagan. Só que ao fazer isso, ele acabou forçando também mudanças lá na União Soviética. Por quê? Ué, se ele faz aqui, eu tenho que fazer lá. Se houve um aumento da produção de armas aqui, a União Soviética vai ter que dar o troco, vamos dizer assim, produzir também isso. E aí a coisa ficou muito complicada, porque a União Soviética também estava passando por crise, sobretudo crise econômica. E agora ela vai investir nisso para acompanhar essa disputa. Então a situação do dia a dia, do cotidiano, das pessoas comuns lá, complicada. Tá? Dessa forma, uma figura vai despontar lá na União Soviética. Não sei se aparece aqui o nome dos outros todos, mas vamos direto nele aí. Isso aí. Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev, que alguém pode falar Gorbachev, já vi também assim, né? Também não está correto. Tá certo, né? Porque também está correto. Mas o em inglês lá é Gorbachev, né? Tem umas fotos dele muito fácil de encontrar e tal. Ele vai ser o presidente da União Soviética. Então ele vem com aquelas duas grandes propostas dele. A perestroika. Veja, eu não falei um pouco aqui da Tchecoslováquia lá, da questão da Polônia, Lech Walesa, tá? Então uma síntese aqui. Então ele vem com a questão da perestroika, que é uma reconstrução, reorganização, ou mesmo construção, né, no aspecto econômico. Então, reorganizar a economia soviética, que inclusive previa no mundo político a participação de partidos, né, previa diminuição